tema que nós vamos abordar hoje aqui é alívio. E eu acho que se tem uma coisa que é fácil de nós falarmos, mas talvez difícil de nós fazermos ou sentirmos, é estarmos aliviados no dia de hoje. É difícil chegar e para a pessoa falar, nossa, eu estou tão aliviado. Sabe, porque são tantas responsabilidades, tantos anseios, tantos medos que nós sentimos, muitas vezes, que nós nos sentimos cansados e sobrecarregados no nosso dia a dia. É ou não é verdade? Só que meditando nesse tema, me veio algo que eu nunca havia reparado. Vocês já repararam que alívio é um sentimento, é um dos sentimentos mais pessoais e individuais que nós temos? Eu posso compartilhar alguma dor com você, e você vai até se compadecer comigo, mas quando aquela dor passa, quando aquilo é resolvido, aquela situação, a minha sensação de alívio nunca vai ser igual à tua. Você não vai se sentir aliviado como eu me senti. Então isso começou a me mostrar o quanto esse sentimento de alívio é muito pessoal, é muito interno, é muito individual. E ultimamente, por causa do lançamento de um documentário sobre a Boate Kiss, aquela tragédia que nós tivemos aqui no país, esse assunto voltou a ser comentado nas redes sociais e tal. E foi relatado que quando aquela tragédia aconteceu, os pais daqueles jovens que estavam lá começaram a se telefonar, porque eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo na televisão, ao vivo, e aí a polícia falando, e eles começaram a se telefonar, primeiro para saber da veracidade, se aquilo realmente estava acontecendo ali, porque era uma coisa muito absurda, e segundo para saber se os filhos estavam juntos. Como é que está? O seu filho está aí e tal? E eles começaram a ter aquele desespero, bateu aquele desespero. Então, um desses pais, depois desse telefonema, e eu não consigo nem imaginar o desespero que é você receber um telefonema desse na madrugada. Imagina a agonia daquele pai recebendo aquele telefonema e sabendo do que estava acontecendo. E um daqueles pais, ele foi correndo para o quarto da sua filha. E quando ele entrou no quarto da sua filha, ele viu que ela não tinha ido na boate naquele dia, e que ela estava dormindo. Eu não sei vocês, mas até eu consigo respirar melhor depois que esse pai encontrou a filha dele. Imagina a sensação de alívio que ele teve. Por mais que ele ainda estivesse preocupado com tudo que estava acontecendo, por mais que ele estivesse preocupado com aquela tragédia, a sensação de alívio de ver a filha dele ali, em segurança, é indescritível. Não dá para descrevermos isso. Não dá para eu sentir o alívio que ele sentiu. E é sobre esse sentimento que eu quero falar com vocês hoje, baseado num texto bíblico muito especial. Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Se você não tiver, nós vamos projetar também para que você possa acompanhar conosco. A palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, neste momento nós oramos a Ti, ó Pai, para que Tu venha continuar falando conosco, Senhor, assim como falou através das orações, assim como falou através dos louvores, Pai. Que nós possamos abrir nossos corações agora para receber a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui em nosso meio. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, desde a criação da Torá, que nada mais é que os 5 primeiros livros da Bíblia, o povo judeu recebeu ensinamento através das leis e dos fundamentos contidos lá na Torá. Porém, todos nós sabemos que o privilégio da leitura e do acesso a essas escrituras não era para qualquer um. O acesso a essas escrituras, a esses mandamentos, era privilégio para poucos. E então, no decorrer da história,
várias leis e ensinamentos foram agregados ao judaísmo, até que nós chegamos a 613 mandamentos. Repita comigo, 613 mandamentos. Com força, 613 mandamentos. É disso que eu estou falando. Esses 613 mandamentos, eles se tornaram uma referência ao corpo legal judaico. E tem algumas teorias que dizem que esses 613 mandamentos, eles foram definidos por 365 mandamentos negativos. Ou seja, é como se para cada dia do ano, 365 dias do ano, a pessoa dissesse a si mesma: não cometa esse pecado, não cometa esse pecado. E os outros 248 mandamentos positivos, como eram chamados, teriam relação ao número de ossos e órgãos vitais do nosso corpo, como se nós disséssemos para o nosso próprio corpo: cumpra esse propósito comigo. Todas essas leis, elas eram centradas em torno de vários aspectos da vida cotidiana, do dia a dia das pessoas, através da alimentação, do que comer, através da higiene, através do vestuário, como se vestir, através da observância do sábado, do que as pessoas faziam. Todas essas leis estavam centralizadas em todos esses aspectos aqui. E os fariseus, eles acreditavam que seguir essas leis tão estritas era uma maneira de demonstrar a sua devoção a Deus e manter uma pureza ritual. E cá para nós, até parece uma coisa legal de ser seguida. Quantos de vocês já falaram: nossa, eu queria que a igreja me mandasse uma lista do que eu tenho, do que eu posso, do que eu não posso? As pessoas adoram saber isso. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, porque assim eu vou ter certeza se eu sou um bom cristão ou não. Então, a ideia até parece uma boa teoria a ser seguida, só que existiam mandamentos que nem os próprios detentores da lei conseguiam cumprir. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns exemplos desses mandamentos aqui que eu pesquisei. Mandamento 583. Não bater no seu pai e na sua mãe. Eu acho até engraçado ter que explicar isso, que é errado bater no pai e na mãe. Eu achei que era meio, todo mundo sabia, mas estava lá. Mandamento 586. Não seja um filho rebelde. Olha Deus falando aí, hein? Jovem, adolescente, eita! Mandamento 490, tinha alguns mandamentos aqui que eram bem característicos. Mandamento 491. Quebrar o pescoço de um bezerro no vale do rio após um assassinato não resolvido. Olha que legal. Imagina. Mandamento 395. Não comer o que sobrou. E quem esteve na vigília já pecou. Porque quem esteve na vigília viu tanto de comida que sobrou, e se você comeu, já caiu. Enfim, eu só quis trazer alguns exemplos aqui para contextualizar o quanto era difícil seguir esses 613 mandamentos. E para que você seguisse essas leis, não era somente você com você. Haviam olhos e dedos apontados para todas as pessoas aqui, para mostrar o quanto você era falho, o quanto você era pecador, o quanto você não era digno do céu. Hoje em dia, muitas vezes, nós nos sentimos cansados pelas responsabilidades do dia a dia, por uma bronca do chefe, por um dia mal na empresa. Agora, imaginem a opressão que era viver nesse tempo, onde além dos afazeres domésticos e diários, de você ter que trabalhar, estudar todos os dias, para ter o seu tempo de paz e descanso, você tinha que seguir toda essa cartilha aqui. E é dentro desse contexto, de uma sociedade oprimida e opressora, que Jesus levanta sua voz para dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É dentro desse contexto. Jesus aqui, ele estava propondo algo novo e ousado para aquela nação, para aquele tempo. Jesus sabia que os próprios fariseus, eles imputavam um peso e uma culpa em cima do povo que nem mesmo eles podiam suportar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz:
Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Ao contrário do que os religiosos da época faziam, Cristo vem oferecer algo que não era oferecido na época: paz e descanso. Repita comigo: paz e descanso. Estar cansado e estar sobrecarregado são estados diferentes. Eles até estão relacionados, mas há diferença entre eles. Olhem só, estar cansado geralmente significa que uma pessoa está fisicamente ou mentalmente exausta, mas que pode ser aliviada através de um descanso, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, etc. Você consegue até descansar. Agora, estar sobrecarregado significa que o fato de você ter conseguido descansar ontem não vai surtir efeito hoje, porque a carga de ontem continua sendo a carga de hoje, e eu vou me cansar novamente. O que Jesus estava propondo realizar aqui não é apenas cuidar do sintoma que reflete o cansaço, mas aliviar a carga que refletiria em uma vida mais leve. Agora, um detalhe importante na fala de Jesus é que ele promete algo que mais ninguém podia prometer, que mais ninguém conseguiria dar. Nós não estamos falando aqui de um descanso e uma leveza física e momentânea. Jesus diz aqui, como nós lemos, que nele encontraremos descanso para nossas almas. Todos nós sabemos que o pastor Rodrigo Soeiro, ele está praticando corrida, né? Se vocês acompanham ele, vocês sabem que ele está praticando isso, tá com esse hábito e tal. E eu já tentei isso também. Eu não entendi a risada, de novo. Não entendi, não estava combinado essa risada. Eu já tentei essa prática alguns quilos atrás. E eu participei de umas 3 maratonas. Tenho medalha para provar. Só que eu lembro bem da sensação de já ter corrido alguns quilômetros, olhar adiante e se sentir exausto, se sentir cansado, com aquela vontade de desistir, porque o caminho a ser percorrido ainda faltava bastante ainda, faltava muitos quilômetros. Eu conheço esse sentimento, e talvez algumas pessoas se sintam assim, não numa corrida, mas talvez tão cansados a ponto de querer desistir da sua caminhada, do seu objetivo, do seu propósito, e até da vida. Talvez você está caminhando, mas não como caminhava alguns anos atrás. Talvez você lutou tanto, empresário, para poder abrir o seu negócio, para poder ter o seu empreendimento, mas hoje você não está mais no seu negócio, não tem mais a alegria de estar lá como você tinha. Sabe, professor, você lutava tanto para conseguir aulas, para conseguir lecionar, e talvez hoje as aulas não te trazem mais aquela alegria que você tinha. Talvez você ficava tão feliz quando cantava, e você ainda canta, mas não canta como cantava antes. Você ora, mas não ora como orava antes. Talvez você se alegra, mas não se alegra como se alegrava antes. E por isso, eu quero ressaltar aqui 2 conselhos que Cristo deixou para nós. Primeiro é: venham a mim, repita comigo, venham a mim. Quantas vezes, igreja, nós temos procurado solução aonde não há solução? Quantas pessoas têm mais facilidade de se abrir com a rede social do que com seus joelhos dobrados em oração? Parece que quando nós dobramos os joelhos não temos palavras, sendo que, se olhar na nossa rede social, a gente escreveu toda a nossa dor lá. Nós daqui na DAI, nós já cansamos de falar dos aspectos físicos que uma pessoa deve buscar quando ela se sentir nesse estágio de cansaço. Muitas vezes até flertando com uma depressão. A Bíblia relata, em 1 Reis 19:4, que Elias fez a seguinte oração: já tive o bastante, Senhor,
tira a minha vida. Olha a oração que Elias fez. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Gente, essa é a oração, é literalmente de alguém que está esgotado emocionalmente. Um servo de Deus, hein? Um servo de Deus vindo de uma grande vitória em batalha e fazendo essa oração. Só que o que Elias fez? Ele correu para os braços da única pessoa que o podia ajudar. Assim como Elias fez na caverna quando ele estava nessa situação, o que ele fez primeiro? Ele dormiu. Literalmente, ele descansou a sua mente. E a Bíblia relata que Deus deu uma carga de sono a Elias. Depois ele se alimentou. Depois ele desabafou com o próprio Deus. E ele conseguiu enxergar uma nova perspectiva de futuro através dos olhos de Deus. Sabe, hoje, talvez a maioria de nós temos acesso a bons restaurantes, a bons hospitais, a boas clínicas, a boas academias, mas às vezes nós esquecemos que nós temos livre acesso ao Pai, dado por Jesus Cristo. Nós temos acesso a tantas coisas que nós tentamos colocar dentro da nossa vida e nós esquecemos que nós temos acesso a Ele, ao Senhor dos Senhores, que foi dado por Jesus Cristo, seu Filho que nasceu, que morreu e que ressuscitou, e é através dele nós conseguiremos descanso para as nossas almas, porque essa foi a promessa. Jesus Cristo deu essa promessa a todos nós. Se tem uma coisa que Cristo ama fazer, gente, é nos encher do Espírito Santo dele. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo dele, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, tirar tudo aquilo, todo o nosso ego, todo o nosso orgulho, sabe? E eu quero que você aproveite este culto, este momento, para você fazer isso, que você possa, durante esse momento aqui, que você possa se derramar aos pés de Jesus, abrindo a sua boca, cantando, gritando, chorando, mas que você possa dizer a Ele aquilo que está te sufocando, porque Ele trará alívio para a sua vida. Aleluia, aleluia, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo conselho que Cristo nos dá: tomem o meu jugo. Repita comigo: tomem o meu jugo. Muitas vezes eu li essa passagem que nós lemos, e por focar tanto na questão de estar cansado e sobrecarregado, eu acabei deixando passar uma proposta que Cristo nos faz aqui: tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus, ele está propondo uma troca aqui. Ele não disse simplesmente: venham a mim, eu vou aliviar todas as cargas de vocês, e vocês vão viver felizes para sempre, e vocês vão ficar blindados, e nada vai te acontecer, e você vai ser o cara mais rico do mundo, ter o melhor carro e tal, não sei, você nunca mais vai ficar doente. Não, ele não está propondo nada disso. Jesus está dizendo: ei, deixe esse fardo que é pesado demais para vocês e carregue o meu comigo, porque o meu é leve e suave. É esse o convite que ele está fazendo. Se você se acha sobrecarregado nos dias de hoje, imagina aquele povo que, para ter paz nas suas almas, tinha que lembrar de cumprir os 613 mandamentos. Cristo, ele está fazendo essa proposta de que você troque esse fardo todo esse jugo que o mundo tem colocado em cima de você, e passe a carregar o dele, porque é suave, porque é leve. E olha que coisa interessante, gente. Por mais que nós estejamos num contexto urbano, eu acho que pelo menos a maioria de vocês sabe o que é um jugo. Mas para quem não sabe, a gente vai colocar uma imagem aqui no telão. Isso é um jugo, isso é chamado de jugo. Para quem nunca viu um jugo na vida, para quem não tem a mínima ideia do que é um equipamento colocado em 2 animais, geralmente em bois, para fazer o serviço de campo. Enfim, eu não sou tão conhecedor desses equipamentos, mas eu fui pesquisar e adivinha o que eu descobri? Que não existe jugo de um boi.
Para fazer o serviço pesado com um boi, você até pode utilizar o arado, mas se for utilizar o jugo, tem que ser em 2. Eu acho lindo como Jesus utilizava esses exemplos da época que faziam completamente sentido e fazem até hoje. Porque quando Cristo nos convida para tomarmos o seu jugo, Ele não só está oferecendo uma carga suave e leve, mas Ele está nos convidando para estarmos próximos dEle, para estarmos ao seu lado, caminhando juntos. Isso é lindo. Jesus está nos convidando: vem aqui do meu lado, anda comigo, o meu jugo é suave, é leve, e você vai andar do meu lado. Cristo está nos dizendo: enquanto o mundo tenta te derrubar, te isolar, te fazer pensar o quanto você jamais vai conseguir vencer essa batalha, Ele nos chama para perto, nos oferece leveza, paz, descanso, humildade, e nos convida para estarmos perto dEle, pisando no mesmo solo, andando no mesmo caminho, que é um caminho de salvação. Aleluia! 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 Ele nos quer perto. E a minha oração nesse domingo é para que, mesmo que estejamos cansados e sobrecarregados, que nós tenhamos força para pelo menos levantar as nossas mãos aos céus e dizer: Pai, eu estou aqui, olha para mim, Senhor. Eu entrego tudo a Ti, arranca esse fardo pesado que eu tenho carregado e coloca o seu, que é leve e suave. Por mais que você esteja cansado e sobrecarregado, você ainda tem força para levantar as suas mãos e orar assim ao Senhor. Alguns de vocês sabem, nós tivemos uma pandemia alguns anos atrás, né? Começou em 2020, ninguém sabia nada, todo mundo com medo, ruas vazias, e todo mundo isolado. Eu via minha família somente pelo celular, todo mundo isolado. E aí passamos pelo ano 2020 e todo mundo achou que, passamos a pior parte. E aí chega 2021 e acontece tudo o que aconteceu. Tivemos uma crise sanitária, principalmente em São Paulo. Não havia leitos em hospitais, não havia vacina, não havia remédio. E todo mundo tentando, se proteger de alguma forma, mas era inevitável. Você tinha que comprar alguma coisa para sua casa. A gente fez o máximo que a gente pôde. Gente, a gente não podia se abraçar. Não sei se vocês lembram disso. Eu valorizo demais cada abraço que eu recebo hoje, porque fez muita falta. E no começo do ano, toda a minha família pegou Covid. Só eu, a Má e a Mariana, de resto todos pegamos. E aí eu tive que tentar administrar e ajudar a minha família da forma que eu podia, porque eu estava de longe. Então eu perguntava como estava, se alguém precisava de remédio, ia lá, comprava, entregava na casa. E todos ficaram doentes. E eu lembro que eu fui comprar remédio, porque a minha mãe estava com sintomas mais graves. Eu lembro de ter entregado o remédio para o meu pai no portão, porque a gente não podia nem ficar próximo. E eu perguntei: como é que a mãe está? Está com tosse, está com febre, vai e volta e tal. E aí, naquela mesma semana, eles voltam ao hospital para fazer mais testes, mais exames. E de repente, o meu pai é internado. E, gente, eu nunca, e Deus é minha testemunha, eu nunca tinha visto meu pai doente na vida. Nunca tinha visto ele entrar num hospital para fazer alguma coisa. E aí, quando eu soube que ele ia ficar internado, aquilo começou a me preocupar. A gente teve toda aquela loucura de achar um leito no hospital que não tinha e tal. E a gente começava a acompanhar. E aí, meu pai sempre foi muito Caxias, muito obediente. Então, a gente entrava em contato com o médico todo dia. Ele falava: seu pai é super obediente. A enfermeira pede para ele ficar pronado 4 horas, ele fica 5 se precisar. Pede para ele se alimentar, ele come.
tudo que estava no protocolo, ele fez. Mas infelizmente depois de 15, 20 dias, Covid levou meu pai. Infelizmente eu perdi meu pai. E aí quando eu achei que eu estava no ápice da minha dor, uma dor que eu nunca havia sentido na vida, agora vamos nos preocupar com velório, vamos, né? Não pode velório. Como assim não pode? Não pode, infelizmente a gente está numa época que a gente não pode estar junto. E parece que a ferida só foi abrindo, e aquilo só foi machucando mais. Não poder, sabe, ter aquele momento ali com a família, se abraçando, chorando junto. E aquilo só foi doendo e foi machucando. E eu comecei a pensar, como que eu vou conseguir curar essa dor? Porque depois a gente começa a pensar no nosso emocional. No meu emocional, da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Enfim, a gente começa a se preocupar. E aquilo não vai amenizando a dor. Aquilo só vai aumentando. E tem dia que a gente falava para si mesmo, como que eu vou conseguir começar a andar de novo? Porque quando você tem uma perda dessa, a vida de todo mundo continua igual, mas a sua não, nunca mais vai ser igual. É um sentimento seu, é uma dor sua. E eu falava, quando eu estava meditando nisso, como que a gente consegue se sentir aliviado num mundo de tantas dores, de tantas perdas, num mundo que afeta tanto o nosso emocional todos os dias? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu tentava me lembrar de todas as vezes que eu passei por situações difíceis, e essa foi a maior delas. E em todas as vezes, eu não consigo explicar como, mas em cada momento eu via a mão de Deus agindo na minha vida. Só que, no final dessa minha oração, me veio à mente um homem puro, livre de qualquer mácula, que amava, que ensinava, que fazia milagres, e de repente se via em uma cruz pendurado, abatido, machucado, ensanguentado, com uma dor física inimaginável, e que no seu auge de dor, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso mexeu demais com o meu coração, porque, como eu disse no início, quando eu pensei em situações de alívio da nossa vida, eu só pensei em coisas pessoais, coisas individuais, das minhas dores, do meu alívio. E agora eu vejo um homem ferido, machucado, que ao invés de pedir alívio para o seu próprio corpo, ele clama por perdão para a minha e para a sua vida. Não existe amor igual a esse. Jesus veio a esse mundo, não para ele ter nada. Ele tinha o céu, ele tinha os anjos, mas ele veio ao mundo para falar o quanto ele te ama. Ele veio a esse mundo para falar: não importa o que você esteja passando, anda do meu lado, carrega o meu fardo, porque eu vou estar contigo em cada momento da tua vida. Não importa a dor que você vai estar sentindo, eu vou estar do teu lado. Quem já sentiu essa presença de Deus, sabe, você não, às vezes não tem motivo para falar: eu não sei, eu devia estar na fossa, mas eu estou glorificando a Deus, eu não sei porque está doendo aqui dentro, eu sei que tem uma ferida, mas eu sinto um abraço, eu sinto um afago de Deus. E para encerrar minhas palavras, eu deixo a mensagem que Paulo deixou em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. O único que pode trazer um alívio para as nossas almas é Jesus Cristo. E é isso que Ele quer oferecer para nós no dia de hoje. Não importa a dor que você tem sofrido, não importa o que você tem passado, eu quero que você abra o seu coração nesse momento e peça para Ele tirar todo o fardo que muitas vezes você tem carregado, todo aquele peso, toda aquela sobrecarga, que muitas vezes as suas mãos não vão ser fortes o suficiente para conseguir resolver. Por isso Ele coloca as mãos dEle aonde você precisar.